que você acha que tem esse período tão grande sem presença de brasileiros ali? Acho que a melhor maneira de responder isso é responder por que a gente teve tanto brasileiro na Fórmula 1. O Brasil pegou o momento da sua industrialização no momento da explosão da Fórmula 1. A Fórmula 1 se profissionalizou, se transformou naquilo que ela é entre os anos 70 e 80. E foi a época que o Brasil se industrializou como país e o modal escolhido por governos, né, foi automotivo. Então o Brasil transformou-se num parque de diversões para a indústria automotiva. Esses momentos meio que casaram. Então você tinha forte presença das fabricantes, que aqui no Brasil elas são montadoras, basicamente. Sim. Mas forte presença das fabricantes, que tinha a Fórmula Chevrolet, Fórmula Ford, Fórmula Fiat, Fórmula V. Todas tinham suas categorias e tinham as suas equipes de pista mesmo. Então tinha a Alpine, tinha a DKV Mag. Isso revelou muitos pilotos. Então isso criou uma cultura, deu o primeiro start. Pô, aí começaram a ganhar. Aí isso atrai patrocinadores. A fabricante que não entrou ainda vai entrar e não sei o quê. Vira um moto contínuo. Isso vai trazendo mais interesse até, né? Exatamente. Aí o que aconteceu? Você teve gerações sucessivas. Então, o Emerson foi sucedido pelo Piquet, que foi sucedido, mas ainda teve uma concomitância com o Senna. O Barrichello e o Christian eram a geração seguinte. O Massa era a geração seguinte. E veio vindo, né? Então, o que aconteceu? Só que nesse meio tempo, por N questões, que nem cabia a mim diagnosticar, mas, enfim, as fabricantes foram se afastando. Então, lá no começo dos anos 2000, você ainda tinha a Fórmula Renault, mas depois já não tinha mais Fórmula Chevrolet, que formou o Barrichello, e acho que o Massa ainda correndo na Fórmula Chevrolet, o Cristiano da Mata também. Essas categorias de marca foram deixando de existir. E é isso. Você precisa de uma categoria de base. Então, o que aconteceu? Você ficou com um degrau muito distante entre o kart, que o kart brasileiro é super forte, tem trocentas categorias e uma molecada super boa, e a base de carro. Então o moleque saía do kart, às vezes campeão brasileiro, campeão sul-americano, campeão mundial de kart, e o salto pro monoposto, pro carro que é aerodinâmico, que tem marcha e etc., ficou muito distante, porque acabaram as categorias aqui. A Fórmula 3 aqui foi morrendo, a Fórmula 3 sul-americana foi morrendo. Aí o primeiro movimento de tentar reconstituir isso foi o Massa que fez. Em 2008 para 2009, ele trouxe a Fórmula Inter para cá. E o Troféu Linha. Ele tentou criar uma categoria de base para GT, para turismo, e uma categoria de base para monoposto. Acabou não dando certo, durou poucos anos, mas ele teve esse mérito de trazer isso. Então continuou muito grande o degrau. Porque aí você pega um moleque que só andou de kart, nunca acertou uma suspensão, não sabe mexer numa relação de marcha, etc. E é normal que ele não saiba, porque ele é muito novo. Ele tem que aprender isso, é o ofício dele, e de quebra, morar no outro país, falar outro idioma, trocar o chuveiro pela primeira vez. Mas era assim na época, não era? Desculpa, eu só perdi esse. Quem que é? Não, a pergunta foi por que ele enxerga que não tem mais brasileiros na Fórmula 1. Por que ficou essa janela? Mas o Senna correu num europeu, o Barrichello correu no europeu. O Barrichello, o Senna é um caso à parte, mas essa molecada toda, tirando o Senna, chegava lá, não na sua primeira categoria de Fórmula, já tinha corrido aqui. Porque aqui tinha Fórmula Ford, Fórmula Chevrolet, como eu tava citando. Né? Então, esse degrau, o cara começava, e é o que a Fórmula 4BR tá fazendo agora. Pegar um moleque com 11, 12, 13, 14, é 14 no mínimo, não pode ser 11, 14, 15, 16, vamos dizer assim, e ele ainda faz a primeira categoria de Fórmula dele aqui. Perto da família, comidinha da mãe, dorme na própria cama. Com a língua que ele fala. Com a língua que ele fala. Porque senão o cara cai de paraquedas na Europa pra fazer a Fórmula 4 regional ou as anteriores. Sozinho, ainda, sem nada. Sozinho, nunca falou inglês e etc, tal. Então, o que acontece? Ah, mas Nutella. Não, cara, é assim. Era assim já desde antes, né? O Senna é um caso à parte. O Senna foi correr pela primeira vez de carro já na Europa. Mas, você vê, em geral, a mortandade, igual o peixe subindo no rio, da Piracema, a mortandade de pilotos que acabam não chegando nas categorias de elite, eu não tô nem falando da Fórmula 1, tô falando do WEC, tô falando da Indy, tô falando de... várias. Na elite do automobilismo profissional, acaba sendo você ter uma base muito grande e você não consegue propiciar que a pirâmide seja mais larga. A pirâmide fica muito assim. Então chega o Nasser, mas quanto tempo faz que não chega outro piloto brasileiro? Chega o Drogovic, chega o Sete Câmara, mas não é todos que vão vingar. Mas quanto maior for a base e a maior a chegada, algum Ayrton Senna, algum fulano vai ter, né? Então esse é o problema, que é por exemplo, a França tem um programa de jovens pilotos bastante forte. Hoje ela tem 2 pilotos que já ganharam corrida, crescendo, o Ocon e o Gasly. Ah, mas você tá comparando... Não, cara, não é toda vez que vai ter um Ayrton Senna. Sim. Não é toda vez que tem um Max Verstappen. Você tem que ter
quantidade pra tirar um. Porque o fora de série, ele é fora de série. Precisa de série pra ter o fora de série. Quando você não tem nem série. Ele, né? Senão só tem ele. Senão só tem o fora. E, quando você acha que vai voltar a ter algum piloto brasileiro na Fórmula 1? Essa frase ficou animal. De efeito, hein? Depois você manda esse corte aí que eu vou... De efeito. Tô top. E quando que você acha que vai voltar a ter algum piloto brasileiro na Fórmula 1? Então, a F4BR é o começo dessa... Não sou patrocinado, hein? Mas é um começo que você precisa ter, né? E você vai começar melhor. Entregar pilotos mais maduros e mais preparados pra ir Fórmula 4 na Itália, na Inglaterra, na Alemanha. 3, 2 e 1, né? Então, eu acho que no curto prazo é Drogovic e Enzo Fittipaldi, que são os caras que estão vinculados já a algumas equipes. Drogovic na Aston Martin, o Enzo Fittipaldi na AlphaTauri, né? São os nomes mais próximos. Eu não sei dizer se são os nomes que têm mais chance,